A ansiedade é uma das experiências mais universais da condição humana. Batimentos cardíacos acelerados, pensamentos em espiral, sudorese nas palmas das mãos, sintomas que todos conhecemos bem. Mas, e se eu te dissesse que um dos maiores artistas marciais da história desenvolveu métodos revolucionários para eliminar a ansiedade em questão de segundos? Métodos que qualquer pessoa pode aprender e aplicar imediatamente? Bruce Lee não era apenas um lutador excepcional ou um ator carismático. Ele era um filósofo profundo, um estudioso da mente humana e um mestre em controle emocional. Suas técnicas para dominar a ansiedade foram desenvolvidas através de décadas de estudo, prática e aplicação real em situações de extrema pressão. Hoje, você descobrirá os segredos por trás da calma inabalável de Bruce Lee, técnicas que ele usava antes de cada luta, durante filmagens tensas e nos momentos mais desafiadores de sua vida. Mais importante ainda, você aprenderá como aplicar esses métodos em sua própria vida, transformando momentos de ansiedade em oportunidades de crescimento e força interior. Bruce Lee frequentemente dizia: "Seja como a água." Esta não era apenas uma metáfora bonita. Era o fundamento de toda a sua abordagem para lidar com a ansiedade e o estresse. A água não luta contra os obstáculos. Ela os contorna, se adapta e sempre encontra seu caminho. Quando observamos a água em movimento, notamos algo fascinante. Ela nunca está tensa, nunca força sua passagem desnecessariamente. Ela flui naturalmente, moldando-se ao ambiente sem perder sua essência. Bruce Lee aplicou esse princípio diretamente ao controle da ansiedade. A primeira técnica derivada dessa filosofia é o que ele chamava de fluir com atenção. Em vez de resistir aos sintomas da ansiedade, o que apenas os intensifica, Bruce Lee ensinava a observá-los como um rio observa as pedras em seu leito. A ansiedade está ali. Você reconhece sua presença, mas não permite que ela altere seu curso fundamental. Esta abordagem revolucionária contrasta drasticamente com os métodos tradicionais de lutar contra a ansiedade. Bruce Lee percebeu que a resistência cria mais tensão, enquanto a aceitação fluida permite que a energia ansiosa se dissipe naturalmente. Para aplicar essa técnica, comece reconhecendo: estou sentindo ansiedade agora. Não julgue, não resista, apenas observe. Como a água que encontra uma pedra, permita que seus pensamentos fluam ao redor da sensação ansiosa, sem se fixar nela. Esta simples mudança de perspectiva já reduz significativamente a intensidade da ansiedade em poucos segundos. Bruce Lee desenvolveu uma técnica de respiração específica que ele usava tanto no treinamento quanto em situações de alta pressão. Ele a chamava informalmente de respiração do guerreiro, um método que combina elementos do Tai Chi, meditação Zen e sua própria experiência em combate. A técnica consiste em 3 fases distintas, cada uma com um propósito específico. A primeira fase é a coleta de energia. Inspire profundamente pelo nariz durante 4 segundos, visualizando que está coletando toda a energia dispersa do seu corpo e mente. Bruce Lee acreditava que a ansiedade era, fundamentalmente, energia mal direcionada. A segunda fase é a contenção consciente. Mantenha o ar nos pulmões por 2 segundos, não por tensão, mas por controle consciente. Durante esses 2 segundos, visualize sua mente se tornando clara como um lago sem ondas. Bruce Lee praticava essa visualização até que se tornasse automática. A terceira fase é a liberação dirigida. Expire lentamente pela boca durante 6 segundos, mas não apenas solte o ar. Direcione-o conscientemente para fora, levando consigo toda a energia ansiosa e desnecessária.
Bruce Lee costumava imaginar que estava expelindo uma névoa escura que representava seus medos e preocupações. O que torna essa técnica extraordinariamente eficaz é sua base científica sólida. A respiração controlada ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pela resposta de relaxamento do corpo. Mas Bruce Lee foi além da ciência. Ele incorporou elementos de visualização e intenção consciente que amplificam dramaticamente os resultados. A beleza desta técnica está em sua simplicidade e velocidade. Com apenas 3 ciclos respiratórios, menos de 1 minuto, você pode transformar um estado de ansiedade aguda em calma centrada. Bruce Lee podia fazer isso em segundos, porque praticou até que se tornasse uma resposta automática. Uma das descobertas mais importantes de Bruce Lee foi que a ansiedade existe apenas quando nossa mente está no futuro ou no passado. No momento presente puro, a ansiedade simplesmente não pode existir. Baseado nessa percepção, ele desenvolveu o que chamava de ancoragem mental, uma técnica para trazer instantaneamente a consciência para o agora. A técnica começa com o que Bruce Lee chamava de inventário sensorial rápido. Em poucos segundos, você identifica conscientemente 5 coisas que pode ver, 4 que pode ouvir, 3 que pode sentir fisicamente, 2 que pode cheirar e 1 que pode saborear. Este processo força a mente a se desconectar dos loops de pensamento ansioso e se reconectar com a realidade imediata. Bruce Lee descobriu que a ansiedade se alimenta de abstrações, medos do que poderia acontecer, preocupações com situações imaginárias. Mas o mundo físico real, captado pelos sentidos, é concreto e presente. Quando ancoramos nossa consciência no que é real e imediato, a ansiedade perde seu combustível principal. A segunda parte da técnica envolve o que ele chamava de comando muscular consciente. Rapidamente contraia e relaxe os músculos dos ombros, depois os do rosto, em seguida os das mãos. Este processo não apenas libera tensão física, mas também reafirma o controle consciente sobre o corpo. Um lembrete poderoso de que você está no controle, não a ansiedade. Bruce Lee praticava essa ancoragem mental em situações cotidianas para que se tornasse automática em momentos de pressão. Ele a usava antes de entrar no set de filmagem, antes de demonstrações públicas e especialmente antes de combates reais. A técnica se tornou tão natural para ele que podia executá-la em segundos, sem que ninguém percebesse. Bruce Lee percebeu que a ansiedade é frequentemente alimentada por um crítico interno severo, uma voz mental que constantemente antecipa problemas, critica a performance e gera cenários negativos. Ele desenvolveu uma técnica chamada espelho mental, para transformar esse diálogo interno destrutivo em uma força construtiva. A técnica começa com o reconhecimento consciente da voz crítica. Em vez de tentar silenciá-la, Bruce Lee ensinava a observá-la como se fosse uma pessoa separada. Ah, lá está meu crítico interno novamente, você pensaria, criando uma distância psicológica saudável entre você e esses pensamentos automáticos. O próximo passo é o que ele chamava de redirecionamento construtivo. Para cada pensamento ansioso ou crítico, você conscientemente formula uma resposta baseada em evidências e possibilidades positivas. Se a voz interna diz, você vai falhar, a resposta treinada é, eu tenho as habilidades necessárias e vou dar o meu melhor. Bruce Lee enfatizava que isso não é pensamento positivo superficial. É reestruturação cognitiva baseada na realidade. Você não nega os desafios, mas escolhe focar nas suas capacidades e recursos, em vez de nas limitações imaginárias. A parte mais poderosa da técnica é o espelho da coragem. Bruce Lee se perguntava, o que eu faria se soubesse que não posso falhar?
Esta pergunta simples, mas profunda, instantly shift a perspectiva da mente do modo de sobrevivência para o modo de crescimento. A ansiedade diminui drasticamente quando mudamos de "e se der errado" para "como posso fazer dar certo". Ele praticava essa técnica diariamente, especialmente durante sessões de treinamento intenso. Com o tempo, desenvolveu a capacidade de transformar pensamentos ansiosos em motivação construtiva em questão de segundos, criando um loop mental positivo que se autoalimentava. Uma das percepções mais brilhantes de Bruce Lee sobre a ansiedade foi que ela prospera na inação. Quanto mais tempo passamos pensando sobre nossos medos, mais poder damos a eles. Sua solução foi o que chamava de método da ação imediata, uma abordagem que literalmente corta a ansiedade pela raiz através do movimento decisivo. A premissa é simples, mas revolucionária. Ansiedade é energia estagnada. Quando essa energia é canalizada para a ação produtiva, a ansiedade se dissolve naturalmente. Bruce Lee identificou que temos uma janela de aproximadamente 10 segundos após reconhecer a ansiedade para agir antes que ela se cristalize em paralisia mental. A técnica começa com o que ele chamava de identificação do menor passo. Quando a ansiedade surge, em vez de focar no problema gigantesco que parece impossível de resolver, você identifica a menor ação concreta que pode tomar imediatamente. Se você está ansioso sobre uma apresentação, o menor passo pode ser simplesmente abrir o arquivo da apresentação. Se está preocupado com um relacionamento, pode ser escrever uma única frase sobre seus sentimentos. O poder está na simplicidade e na imediatez. Bruce Lee descobriu que o cérebro ansioso está tão focado em cenários complexos e futuros que fica sobrecarregado, mas ele pode processar facilmente uma ação simples e imediata. Uma vez que você completa esse pequeno passo, a ansiedade perde força e você ganha momentum positivo. A segunda parte do método é o que Bruce Lee chamava de cadeia de microsucessos. Após completar o primeiro pequeno passo, você imediatamente identifica o próximo. Não planeja 5 passos à frente, apenas o próximo imediato. Esta abordagem cria uma sequência de pequenas vitórias que gradualmente substituem a energia ansiosa por confiança e momentum. Bruce Lee aplicava esse método tanto em treinamento físico quanto em desafios mentais. Quando enfrentava uma técnica nova e intimidante, ele a quebrava em componentes minúsculos e dominava um de cada vez. Quando tinha que tomar decisões difíceis sobre sua carreira, ele focava na próxima conversa que precisava ter, na próxima ligação que precisava fazer. Bruce Lee foi um pioneiro no uso de visualização para controle mental, desenvolvendo técnicas que são hoje validadas pela neurociência moderna. Ele compreendia que o subconsciente não distingue entre experiências vívidas imaginárias e realidade, e usava isso para reprogramar suas respostas automáticas à ansiedade. A técnica principal que ele desenvolveu era a visualização do guerreiro calmo. Nos momentos de ansiedade, Bruce Lee imediatamente criava uma imagem mental detalhada de si mesmo, lidando com a situação desafiadora com calma total e competência. Não era fantasiar sobre resultados impossíveis, mas visualizar especificamente como ele se comportaria, como se sentiria e como responderia se estivesse no seu estado mental ideal. O processo começa fechando os olhos por apenas 10, 15 segundos. Bruce Lee visualizava seu eu ideal, calmo, confiante, competente, entrando na situação que estava causando ansiedade. Ele via essa versão de si mesmo respirando calmamente, movendo-se com propósito, falando com clareza. Mais importante, ele sentia as sensações físicas desse estado. Ombros relaxados, respiração profunda, mente clara. A chave da técnica é a especificidade sensorial.
Bruce Lee não apenas pensava em estar calmo, ele criava uma experiência multissensorial completa. Ele via as cores, ouvia os sons, sentia as texturas, até mesmo incorporava cheiros e sabores quando relevantes. Quanto mais vívida a visualização, mais efetiva ela se tornava. Bruce Lee descobriu que essa técnica funciona porque, essencialmente, ensaia mentalmente a resposta desejada. Quando a situação real acontece, o cérebro já tem um padrão neural estabelecido para calma e competência, em vez de apenas o padrão de ansiedade. É como ter praticado a situação centenas de vezes mentalmente. A parte mais sofisticada da técnica era o que ele chamava de ancoragem física. Durante a visualização, Bruce Lee fazia um gesto físico específico, geralmente fechar o punho discretamente ou tocar o polegar no indicador. Com repetição, esse gesto se tornava um gatilho instant access para o estado mental calmo. Em situações de pressão real, ele podia ativar esse estado simplesmente fazendo o gesto. Uma das compreensões mais revolucionárias de Bruce Lee foi que ansiedade e excitação são fisiologicamente idênticas. A única diferença está na interpretação mental que damos à energia. Baseado nessa percepção, ele desenvolveu técnicas para instantaneamente redirecionar a energia ansiosa em poder pessoal. A técnica central é o que ele chamava de reframe energético. Quando sentia os sintomas físicos da ansiedade, coração acelerado, músculos tensos, mente agitada, em vez de interpretá-los como sinais de perigo, Bruce Lee conscientemente os reinterpretava como sinais de que seu corpo estava se preparando para performance excepcional. O processo é surpreendentemente simples, mas profundamente efetivo. No momento em que você reconhece a ansiedade, você literalmente diz para si mesmo: meu corpo está se energizando para o sucesso. Esta energia é minha força se preparando para brilhar. Esta mudança de interpretação altera instantaneamente a experiência subjetiva da sensação. Bruce Lee descobriu que quando mudamos a narrativa interna sobre nossos estados físicos, mudamos automaticamente nossa resposta a eles. A mesma energia que antes paralisava, agora se torna combustível para a ação excepcional. É a diferença entre um atleta nervoso antes de uma competição e um atleta ligado e pronto para o desempenho de sua vida. A segunda parte da técnica é o direcionamento consciente da energia. Em vez de permitir que a energia ansiosa se dissipe randomicamente através de preocupação e tensão muscular, Bruce Lee a canalizava conscientemente para atividades produtivas. Se estava ansioso sobre uma performance, ele usava essa energia para um aquecimento mais focado. Se estava preocupado com uma decisão, ele direcionava a energia para a análise clara e objetiva. O aspecto mais poderoso dessa abordagem é que ela transforma a ansiedade de inimiga em aliada. Bruce Lee percebeu que pessoas altamente bem-sucedidas não sentem menos ansiedade. Elas simplesmente se tornaram mestres em redirecioná-la construtivamente. A ansiedade se torna um indicador de que algo importante está acontecendo e que é hora de se preparar para a excelência. Bruce Lee desenvolveu uma técnica poderosa para o que chamava de reset mental, um método para instantaneamente limpar a mente de padrões de pensamento ansiosos e começar do zero com clareza mental. Esta técnica era especialmente útil quando a ansiedade já havia criado momentum e parecia difícil de interromper. A técnica começa com o que Bruce Lee chamava de comando de parada. Quando percebesse que estava em um loop de pensamento ansioso, ele mentalmente gritava: "Pare!", com força suficiente para interromper o padrão. Não era uma resistência suave, era uma interrupção deliberada e decidida do fluxo mental atual. Imediatamente após o comando de parada, Bruce Lee fazia o que chamava de limpeza sensorial.
Ele balançava a cabeça levemente da esquerda para a direita, como se estivesse fisicamente removendo os pensamentos problemáticos. Simultaneamente, ele fazia 3 respirações rápidas e profundas, cada uma representando a eliminação de uma camada de tensão mental. A parte seguinte da técnica é o reboot positivo. Após limpar mentalmente a ardósia, Bruce Lee conscientemente escolhia um único pensamento ou imagem positiva para ocupar sua mente. Não múltiplas ideias, apenas uma, clara e poderosa. Frequentemente, ele usava a imagem de água fluindo, ou a sensação física de estar perfeitamente equilibrado e centrado. O que torna essa técnica extraordinariamente eficaz é sua natureza física. Bruce Lee compreendeu que a mente e o corpo estão intrinsecamente conectados e que mudanças físicas conscientes podem forçar mudanças mentais correspondentes. O ato físico de balançar a cabeça e alterar o padrão respiratório literalmente interrompe os circuitos neurais da ansiedade. A versão avançada da técnica incluía o que ele chamava de ancoragem do presente. Após o reset, Bruce Lee imediatamente se conectava com algo no ambiente físico imediato. A sensação dos pés no chão, a temperatura do ar, o som ambiente. Isso previa que a mente voltasse aos padrões ansiosos, mantendo-a ancorada na realidade presente em vez de cenários futuros problemáticos. Uma das causas principais da ansiedade é o foco mental em coisas que estão fora do nosso controle. Bruce Lee desenvolveu uma filosofia prática que ele chamava de círculos de influência. Uma maneira de instantaneamente reduzir a ansiedade, direcionando toda a energia mental para elementos que você pode realmente controlar. A técnica começa com uma avaliação rápida de 30 segundos. Quando a ansiedade surge, Bruce Lee imediatamente categorizava todos os elementos da situação em 3 grupos: coisas que ele controlava completamente, coisas que ele podia influenciar parcialmente e coisas que estavam totalmente fora do seu controle. O poder da técnica está na clareza que ela cria. A maior parte da ansiedade vem de tentar mentalmente controlar o incontrolável. Quando você reconhece conscientemente que certas coisas estão fora da sua esfera de influência, você automaticamente para de desperdiçar energia mental com elas. Bruce Lee então focava 100% de sua atenção no que estava dentro do seu controle direto. Se estava ansioso sobre uma luta, ele não desperdiçava energia pensando sobre as habilidades do oponente fora do seu controle, mas focava em seu próprio treinamento, estratégia e preparação mental, dentro do seu controle. A parte mais sofisticada da técnica era o que ele chamava de expansão consciente da influência. Bruce Lee percebeu que muitas pessoas subestimam o que realmente podem controlar. Elas se sentem vítimas de circunstâncias quando, na verdade, têm muito mais poder de influência do que reconhecem. Por exemplo, se você está ansioso sobre a reação de alguém a uma conversa difícil, você não pode controlar como eles vão reagir, mas pode controlar completamente como você vai abordar o assunto, que palavras vai usar, que tom vai adotar e como vai se preparar emocionalmente para várias possíveis respostas. Bruce Lee descobriu que quando você foca intensamente no que pode controlar, 2 coisas acontecem. Primeiro, você se sente mais empoderado e menos ansioso. Segundo, você frequentemente descobre que tem mais influência sobre a situação do que inicialmente pensava. Bruce Lee desenvolveu uma série de perguntas específicas que funcionam como disruptores de ansiedade. Questões que instantaneamente mudam o foco mental de preocupação para a solução, de problema para a oportunidade. Ele descobriu que a qualidade das perguntas que fazemos a nós mesmos determina a qualidade dos nossos estados emocionais. A primeira pergunta poderosa que Bruce Lee usava era:
O que esta situação está tentando me ensinar? Esta pergunta simples transforma instantaneamente a experiência de ansiedade de algo que acontece com você para algo que pode ser útil para você. Ela move a mente do modo de vítima para o modo de aprendizado. A segunda pergunta era: como posso usar essa energia para melhorar meu desempenho? Esta questão reconhece que a ansiedade é energia, e energia pode ser direcionada construtivamente. Em vez de ver a ansiedade como um problema a ser eliminado, Bruce Lee a via como combustível adicional que poderia ser canalizado para a excelência. A terceira pergunta poderosa era: daqui a 5 anos, como eu vou querer que tenha lidado com essa situação? Esta pergunta cria perspectiva instantânea. A ansiedade frequentemente nos faz focar no desconforto imediato, mas essa questão nos conecta com nossos valores de longo prazo e com a pessoa que queremos nos tornar. Bruce Lee praticava essas perguntas até que se tornassem automáticas. Quando a ansiedade surgia, em vez de se perder em preocupações, sua mente automaticamente fazia essas 3 perguntas. O resultado era uma mudança instantânea de estado emocional, de ansiedade paralisada para curiosidade produtiva. A parte mais sofisticada da técnica era personalizar as perguntas para diferentes tipos de situações. Para ansiedades relacionadas à performance, Bruce Lee perguntava: como posso transformar essa pressão em precisão? Para ansiedades sociais, como posso usar essa sensibilidade para me conectar mais profundamente com outros? Para ansiedades sobre o futuro, que ação posso tomar agora que meu eu futuro vai agradecer? Bruce Lee não usava essas técnicas isoladamente. Ele as integrou em um sistema coerente e personalizado de controle emocional. A chave para o sucesso está em entender que diferentes situações requerem diferentes ferramentas e que a prática consistente transforma essas técnicas de exercícios conscientes em respostas automáticas. O primeiro passo para criar seu próprio sistema é a auto-observação. Bruce Lee recomendava manter um diário de ansiedade mental, não para se obsessivar sobre problemas, mas para identificar padrões. Que tipos de situações geram ansiedade? Que sinais físicos aparecem primeiro? Que pensamentos específicos alimentam a ansiedade? Com base nessa auto-observação, você pode criar um kit de ferramentas personalizado. Se sua ansiedade se manifesta principalmente através de tensão física, você pode focar nas técnicas respiratórias e de reset mental. Se sua ansiedade é principalmente mental, loops de pensamento e preocupação, as técnicas de redirecionamento mental e perguntas poderosas podem ser mais eficazes. Bruce Lee enfatizava a importância da prática preventiva. Ele não esperava estar ansioso para praticar essas técnicas. Ele as incorporava em sua rotina diária. Durante treinamentos normais, ele praticava a respiração do guerreiro. Em conversas cotidianas, ele praticava a ancoragem mental. Esta prática preventiva criava memória muscular mental, que se ativava automaticamente em situações de pressão. A integração final envolve o que Bruce Lee chamava de resposta em camadas. Para ansiedades leves, ele usava técnicas simples como redirecionamento de foco ou respiração controlada. Para ansiedades moderadas, ele combinava múltiplas técnicas, talvez respiração mais visualização. Para ansiedades intensas, ele tinha protocolos específicos que envolviam várias técnicas em sequência. O aspecto mais importante da integração é a paciência consigo mesmo durante o processo de aprendizado. Bruce Lee levou anos para desenvolver esse nível de controle emocional. Ele começou com técnicas básicas e gradualmente desenvolveu sofisticação e velocidade. A chave é consistência, não perfeição.
As técnicas de controle da ansiedade desenvolvidas por Bruce Lee representam muito mais do que simples métodos de relaxamento. Elas são ferramentas de transformação pessoal que podem alterar fundamentalmente como você experimenta desafios, pressão e incerteza. Mas como qualquer habilidade valiosa, elas requerem prática e dedicação para se tornarem verdadeiramente efetivas. Bruce Lee provou que é possível transformar a ansiedade de uma força destrutiva em combustível para excelência. Suas técnicas foram testadas nas situações mais pressão que se pode imaginar: combates reais, performances públicas, decisões de carreira críticas. Elas funcionaram não porque ele era especial, mas porque são baseadas em princípios fundamentais de como a mente e o corpo funcionam. A verdadeira magia dessas técnicas está na sua simplicidade e acessibilidade. Você não precisa de equipamentos especiais, não precisa de anos de treinamento em artes marciais, não precisa mudar completamente seu estilo de vida. Você pode começar a aplicar esses métodos imediatamente em qualquer situação onde a ansiedade apareça. Lembre-se de que Bruce Lee não eliminou a ansiedade de sua vida, ele se tornou mestre em transformá-la. A ansiedade continuará a aparecer em sua vida, especialmente quando você estiver crescendo, assumindo riscos e perseguindo objetivos importantes. Mas agora você tem as ferramentas para transformar esses momentos de ansiedade em oportunidades de demonstrar controle, coragem e crescimento pessoal. O legado real de Bruce Lee não está apenas em seus filmes ou em suas contribuições às artes marciais. Está na demonstração de que qualquer pessoa pode desenvolver controle excepcional sobre seus estados mentais e emocionais. Que é possível manter calma e clareza mesmo nas situações mais desafiadoras. Que podemos escolher nossa resposta às circunstâncias, independentemente de quão intensas elas sejam. Comece hoje. Escolha uma das técnicas que mais ressoou com você e pratique-a nas próximas situações cotidianas que geram ansiedade leve. Observe os resultados. Ajuste a técnica conforme necessário. Gradualmente, incorpore outras ferramentas conforme sua confiança e habilidade crescem. Em questão de semanas, você começará a notar mudanças significativas em como você responde à ansiedade. Em meses, essas respostas se tornarão automáticas. E, eventualmente, como Bruce Lee, você descobrirá que pode silenciar a ansiedade em questão de segundos, transformando-a em uma fonte de força e clareza mental. A jornada para o domínio emocional começa com um único passo, uma única respiração, uma única escolha consciente de responder, em vez de simplesmente reagir. Bruce Lee mostrou o caminho. Agora, cabe a você trilhá-lo.